Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, que hoje fala sobre 3 stocks, 3 REITs, na verdade, que vão pagar dividendos todo santo mês em dólar. E eu vou comentar, vou fazer a análise de um deles, que é um REIT aí que predominantemente tem o seu fundo imobiliário, seus galpões logísticos. Então o REIT, lembrando, é um fundo imobiliário gourmetizado, porque pode se alavancar muito mais do que os nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Então é um pouco mais dinâmico, tem mais risco, mas também gera um pouquinho mais de retorno. Vamos dar uma olhadinha para o Stag Industrial. Eu vou colocar outros dois para vocês seguirem aí e pesquisarem na nossa plataforma e parceira aqui do canal, que é a XStation. Vai ser a base do vídeo de hoje. A gente vai colocar aqui os dividendos pagos, o ROI e também a análise gráfica para vocês utilizando a plataforma da XTB Brasil, que é o link na descrição para vocês. Pessoal, sempre que eu trago aqui conteúdos gringos, certo? Feito isso, o disclaimer está na tela, o papo de hoje é REIT. E eu vou trazer aqui já logo de prima, pessoal, um Instagram que eu sigo, que é o Mr. Dividend Investor. Então sigam ali o mrdividend.investor para vocês chegarem a esse post, onde ele coloca 3 ações, lá chamam de ações, no que se chama de REIT. Nesse caso aqui é fundo imobiliário. Eu vou dar vazão ali ao Stag, porque eu gosto mais de fundo imobiliário de logística. Então aqui é o Brunão comentando para vocês. Mas tem o Realty Income, que se não me falha a memória é o maior fundo imobiliário dos Estados Unidos. Já tem vídeo aqui no canal sobre ele. O Main Street, né? E os tickers, os códigos para a gente pesquisar lá na XStation, pessoal. É o Realty Income, Main para o Main Street e Stag para o Stag Industrial, que é o que eu vou comentar. Tem o menor dividend yield, por sinal, 4,22% é o dividend yield do Stag, tá? E a gente vai comentar sobre ele. Vou dar um pouquinho mais de vazão aqui sobre esse fundo imobiliário, mas já cadastre aí, já deixa separado, já anote se você se entusiasmou com 5,75% de dividend yield do Realty Income, 4,83% de dividend yield do Main Street e 4,22% do Stag, pessoal. Olhando aqui no site de RI do Stag, o portfólio dele basicamente aí nos Estados Unidos inteiro, e porventura eu escolhi, sei lá, Minnesota aqui, para dar uma olhada. Aí em Minnesota tem muito fundo, né? Muito galpão logístico, né? Distributing warehouse aqui, né? Então, assim, eu considero que boa parte da receita deste fundo imobiliário, tá? São os galpões logísticos. Tivesse que chutar ali. Mas vamos, de repente, escolher aqui uma outra geografia, uma geografia mais famosa. Califórnia, por exemplo. A gente também vai ter na Califórnia, tá? Diversos galpões e a maior parte dele, tá? São galpões logísticos, tá bom, pessoal? São galpões logísticos. Eu gosto, aqui no Brasil, eu tenho 3 fundos imobiliários que eu invisto de maneira passiva. E eu sugiro também, caso você goste de REITs, de fundo imobiliário gringo, que você faça ali o dollar cost averaging, tá? E vá acumulando mensalmente sem ter ali um timing específico de compra ou não. Você vai acumulando e aí chegou um momento da sua vida financeira, do seu estágio também etário, é muito importante, e você, porventura, vai querer parar de acumular e vai só receber os dividendos. Importante que nos Estados Unidos é 30% de imposto em cima de dividendo, tá? Então isso é bem relevante, por isso que recentemente eu tenho compartilhado com vocês bastante ETF irlandês, bastante ETF com domicílio na Irlanda, porque acaba tendo bem menos imposto, né? Então isso eu sempre dou uma levantada na bola aqui para vocês, tá? Mas esse REIT especificamente vai ter uma composição basicamente do país inteiro, tá? Então uma capilaridade do país inteiro. Vamos pegar aqui a Flórida porventura, boa parte, a maior parte, distribution warehouse. Então a gente vai ter ali um balcão logístico como sendo a principal fonte de receita. Quando a gente invade a XStation, pessoal, lá na aba gráficos, né? Sempre trago para vocês aqui na aba gráficos, tá? E a gente coloca o título Stag. Até vou mostrar para vocês aqui, é super fácil. Então, eu peguei aqui na parte inferior direita, na pesquisa aqui, simplesmente digito Stag e vocês vão ter acesso aqui à ação stag.us e também na plataforma coloca aqui o nome ação. E põe definir para rever o gráfico e o izinho para a gente entrar nas principais informações. Então, o Stag é um fundo de investimento imobiliário especializado em propriedades industriais e também aqui na parte de transporte, logístico, blá, 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 Estados Unidos. E eu vou clicar em dividendos, tá? Vou olhar para 2024. Com 2024, pessoal, o pagamento foi mensal, tá?
Vou voltar para janeiro de 2024. Ups, com um zoom para vocês aqui. Então, todo dia, entre o dia 27 ao dia 30 de cada mês, ou dia 31, no caso, como foi em maio, chegou a pagar 12 centavos de dólar. De maneira recorrente, 12 centavos, 12 centavos, 12 centavos, 12 centavos de dólar. Todo santo mês vai estar pingando um cascalho para você em dólar, tá? Se interessou, ótimo. Ponto do lápis, compare também com ETFs com domicílio na Irlanda. Sempre falo isso quando o assunto é investimento global, certo, pessoal? Eu tenho a minha estratégia, que muito foi nutrida recentemente de ETFs pelo Nilson. Deixo o vídeo na descrição para vocês. Sigam lá o Clube dos Dividendos Global. Vai estar junto na descrição esses 3 links, né? A conta demonstrativa da XTB para vocês terem acesso a essa plataforma gratuita web, certo, pessoal? Vocês podem ver dividendos. Inclusive, daqui a pouco eu falo também sobre os indicadores de valuation. E também na descrição, no primeiro comentário fixado, tem um vídeo meu aqui do YouTube, onde mostro, eu compartilho o meu investimento em um ETF específico e também falo sobre os investimentos na EDP, tá? Que é o meu stock picking ali. Eu pretendo ter algum retorno, embora recentemente a empresa está cedendo para caramba. Vamos lá. Então, o retorno do STAG, pessoal, é 4,22%. O ROIC está em 4,44%. Tá? Então, é importante colocar para vocês. Esses são os principais, tá? A análise que eu faço, sempre colocando para vocês o seguinte: REIT pode se alavancar. Então, a alavancagem, né? Você ter ali a razão da dívida versus capital próprio em 0,77, olhar com muito carinho como é que está a alavancagem, não é o problema deste REIT especificamente, mas tem vários REITs fora do radar, bem alavancados. Então tomem cuidado, pessoal. Você vai investir em REIT, também olha a alavancagem, coisa que aqui no Brasil, como o mercado é muito mais regulamentado, tá, mais certinho, é mais difícil de se ter pepino com alavancagem, tá? Mas lá, como eu falei, os fundos podem angariar dívida se alavancar, tá? Não é o caso aqui do Brasil. ROIC de 4, dividendos de 4,22. Novamente falei para vocês, caso vocês queiram invadir aqui a análise técnica, que eu vou dar um zoom para vocês, embora eu tenha tirado um print do gráfico, tá? Para colocar para vocês todos os pontinhos. Mas antes da análise técnica clássica, pessoal, vamos dar uma olhada se o STAG bateu os nossos indicadores de renda fixa aqui no Brasil, tá? E olhando para a análise entre STAG, a CDI da massa e também o IMAB. Lembrando que o STAG teve o IPO ali em 2011, tá? Olha, o STAG por um bom tempo chegou a bater CDI e o nosso IPCA e o nosso IMAB, perdão. Mas recentemente, se a gente acumular a rentabilidade de 2011 a 2025, falo com vocês 17 de fevereiro de 2025, pessoal, o STAG foi pífio, tá? O nosso IMAB subiu 300%, o CDI 243% e o STAG com dividendos, tá? 181%. Então, quando vai investir nos Estados Unidos, pessoal, hoje, e você quer retorno passivo, né, em renda e tal, olha, se você morar nos Estados Unidos, beleza, tá? Eu acho que até o REIT vai ser competitivo se comparado, porventura, com stocks, que eles chamam lá, ações, né, que eles chamam de cannibal stocks, né, que é as ações que mais recompram as próprias ações. Me parece, de maneira tributária, olhando para o tributo e tal, as empresas que mais recompram acabam gerando retorno maior para o acionista, tá? Do que as empresas que distribuem dividendos. Qual que é o problema? As empresas que fazem a recompra muito grande, você tem que se programar em algum momento, você ou o seu assessor, de acordo com a sua trajetória como investidor, de vender, né? Você vai ter que vender essas ações. Então, me parece que um planejamento previdenciário nos Estados Unidos seria mais ações num primeiro momento da sua vida de investidor ali, de acumulação, né? Mais ações que recompram, até mais ações de crescimento. E ali, a partir dos 60, 55 anos, não sei quando que você vai querer e vai ter a oportunidade de se aposentar, você troca, né? Você vende no lucro, se possível, tomara que venda, tá? As ações de crescimento ou as ações canibais, né? Que recompram muito, e troca por um REIT, troca por um Fed Fund, uma T-Bill, uma Senior Note, por aí vai, com os cupons. Acho que me parece ser a melhor estratégia. Enquanto que aqui no Brasil é comprovado que o Divo 11, por exemplo, as empresas de valor, as empresas de dividendos, desde o início, ou seja, o período de acumulação vale mais a pena nelas, do que, de repente, em empresas de crescimento como a Magalu, que te deixou rico por um momento, mas agora te deixou pobre de novo. Então não há essa consistência em ações de crescimento serem fatores de sucesso. Embora aqui no Brasil, a gente tem a VEG, a gente tem a Raia Drogasil, tem vencedoras e vencedoras, sem dúvida nenhuma,
tá? Sem dúvida nenhuma. Estou dizendo que, na maior parte, estatisticamente, Estados Unidos ganha mais pegando ali as empresas, as grandes empresas que hoje são de crescimento e ainda não de valor. E aí fica esse hack, né? Se você for montar a previdência em REITs, pessoal, saiba que talvez o REIT seja mais vantajoso para você num período não de forte acumulação, né? Mas já num período de amadurecimento, de transição, de venda de ativos para lucro, de maior desejo em renda do que de ganho de capital especificamente. Antes de compartilhar os pontos, eu quero voltar e compartilhar a sazonalidade. Aqui, pessoal, esse gráfico eu cada vez mais gosto dele, é para mostrar o quão volátil é ou não o REIT, o fundo imobiliário da Stag Industrial. Tá? Vamos lá, pegar esse fundo imobiliário aqui especificamente e nós vamos ter o pior ano dele, o ano de 2022, que foi o quê? O ano da subida de juros. Então, fundo imobiliário, industrial, logístico, como eu comentei com vocês, é muito sensível à taxa de juros. Mesma coisa no nosso IFIX aqui, chovendo molhado, né? Então, 2015 foi o pior ano, 2022 foi o segundo pior ano e 2024 terceiro. Então, em 2025, você, ao investir no Stag, você não está comprando o topo de mercado. Você está comprando um 2024 que cedeu. Vamos dar uma olhadinha para 2023? 2023 subiu 21%, 2024 caiu 14%. Tá? 2022 caiu 31%. Tá? Então, a gente vai olhar para um gráfico bem Ambev, bem lateral. Mas 2025, de novo, a gente entra em 2025 após um ano de queda. Tá? Muito conectado com taxa de juros. Então, se você, porventura, acha que será cada vez mais difícil um país, uma geografia, ter juros acomodatícios, juros ou neutro ou acomodatícios, olha, tomem cuidado com esse pessoal aqui. Talvez nós tenhamos um problema, tá? Talvez nós tenhamos um problema com fundos imobiliários em detrimento, por exemplo, a commodities, tá? Feito isso no gráfico, pessoal, bacana, né? A gente tem um topo feito em 2022, tá? 2024, 2023, tentamos aqui romper o topo, ainda não rompemos. E 2024, de fato, foi um ano ruim, de queda, né? Entre 2023 e 2024. 2025 começa numa recuperação, janeiro e fevereiro. Então eu trago para vocês que $31,79 é um bom desconto, a partir dali é um dos principais descontos. E se você acha que balança os Estados Unidos, uma recessãozinha ali, $27,19, $25,79. Preço teto para esse ano, $37,29. Esse aqui é um print gráfico que eu tenho do Stag. Invadindo aqui a X-Station, pessoal, a gente pode ver que há a possibilidade iminente, se você está otimista com a economia dos Estados Unidos, continua crescendo, sem crises, blá, 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 de projeções altistas. As projeções colocam lá em $60,72. Tá? O que eu trago para vocês para finalizar o vídeo? Saibam a parte tributária. Né? Aqui o canal tem o Igor como parceiro, se vocês quiserem. Tá na descrição o contato dele sempre, é o meu contador pessoal. Saibam também que a competição para ativos globais, pessoal, olha, vai muito além dos Estados Unidos, da geografia norte-americana. Lógico que se você mora nos Estados Unidos, é interessante você alocar a maior parte do seu capital global, vamos assim dizer, lá. Mas se você está aqui no Brasil, que nem eu, está investindo, abra o leque, porque tem geografias mais baratas para se investir, que muitas vezes replicam os mesmos investimentos, quando o assunto principalmente é ETF. Eu estou abrindo um canal só de ETF, logo logo eu trago essa novidade para vocês, que vai ser o Clube do ETF. Então eu sempre dou essa levantada de bola. Se tiverem dúvidas, quiserem tirar dúvidas ou compartilhar a carteira, perguntar coisas, pessoal, pois bem, mandem e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com, com o assunto investimento global ou propriamente nosso parceiro que é a XTB Brasil, que vai estar o link especial do nosso Clube dos Dividendos Global, pessoal, que é um Telegram fechado, onde eu só mando conteúdos de ativos globais, sempre com a XTB como principal parceiro. Mais dúvidas, manda para mim. Eu conecto vocês com os executivos da XTB que prestam suporte para auxiliar aí a carteira de previdência. Ou eu, se eu tiver competência para responder, eu mesmo troco figurinha contigo e lhe ajudo. Certo, pessoal? No mais, cliquem no link na descrição da XTB e também do Clube dos Dividendos Global. Tem um vídeo sobre o meu aporte esse ano aqui, o início do meu aporte em um ETF específico. E vejo vocês todos no próximo conteúdo. Tchau, tchau.